Vamos pegar no exercício do vídeo anterior e vamos elevá-lo a um outro nível. Nós temos de facto aqui, então eu vou aqui reduzir um bocadinho o código para começarmos a ver um bocadinho melhor, porque começamos a ter aqui código um bocadinho mais extenso. Nada de extraordinário aqui está a acontecer, já percebemos como é que funcionam as props. Temos aqui uma coleção artigos, onde definimos o título e o subtítulo para cada um dos artigos. O que nós fizemos depois aqui em baixo foi criar os dois componentes, ou colocar aqui os dois componentes e definir as suas props. Bom, mas imagina que eu tenho aqui uma coleção de muito mais artigos. Eu vou aqui propositadamente replicá-los para termos 5 artigos. Então eu vou colocar aqui o 3, vamos colocar aqui isto corretamente, então vamos colocar aqui 3, desta forma, aqui o 4 e aqui o 5. Já percebeste o que é que eu vou fazer agora a seguir? Vou pegar aqui no 5, vou colocar ali, pegar no 4 e pegar aqui no 3. Ora, o que é que acontece aqui? Bom, poderás pensar então, mas agora vamos ter que pegar aqui no artigo e replicá-lo mais 3 vezes para conseguirmos apresentar os artigos todos. Não vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou remover daqui os artigos todos e vou criar aqui uma lógica que me vai permitir construir a parte do meu return, ou pelo menos uma parte dele. Isto é, o texto que vai ser inserido aqui vai resultar da utilização de um método muito utilizado para tratamento de arrays, que é o método map. Então eu vou colocar aqui let, vamos lhe chamar aqui conteúdo, vai ser igual a quê? A artigos.map. E o map, basicamente, se tens conhecimentos de ciclos, vai basicamente fazer o quê? Vai percorrer todos os artigos e em cada volta de um artigo ele vai guardar isto numa variável. Então eu vou-lhe chamar aqui um ART de artigo. Então significa que por cada volta que ele percorrer aqui nos artigos, em primeiro lugar vai associar ao ART estes valores que aqui estão. Depois na segunda volta vai associar estes e assim sucessivamente. Bom, o que eu quero aqui devolver é uma arrow function que me vai devolver então o quê? Um article, onde eu vou colocar aqui título é igual à propriedade, e a propriedade do artigo agora é o art.título. De seguida vamos ter o subtítulo. E aqui vamos ter o art.subtítulo. E agora vamos fechar aqui o nosso componente. Bom, o que é que vai acontecer ao longo da execução desta linha de código? O conteúdo vai começar a agregar a construção dos artigos todos, uns atrás dos outros, porque vai acontecer aqui um ciclo. Então agora, para que eu possa apresentar esta informação aqui, bastará injetar aqui um JavaScript, que neste caso é basicamente o conteúdo. Então na prática o que nós temos aqui a dizer é que o conteúdo vai ser renderizado a partir da execução desta linha de comando, que na prática está preparada para a eventualidade de eu poder adicionar ou remover outros artigos e ele vai construir os artigos todos aqui organizados. Há aqui, no entanto, um outro pormenor que nós vamos ter que resolver e que está relacionado com a forma interna como o React funciona. Vamos testar isto aqui no nosso browser e vamos ver já essa consideração. Eu vou aqui reduzir o zoom para verificar que nós temos de facto aqui o 1, sub 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Temos, no entanto, aqui um erro. E se mesmo que eu refresque, o erro vai se manter. O erro é suficientemente explícito para nos indicar onde é que está o problema. Ele diz-nos aqui, isto é um aviso, cada filho na lista tem que ter uma chave única. Aquilo que nós chamamos basicamente um ID único. E isto é importantíssimo para o funcionamento interno do React. Porquê? Quando nós fizermos aqui experiências com interação dentro de cada um dos components, o React necessita perceber em que componente é que nós estamos a atuar. E ele neste momento não sabe. Ele está basicamente apenas a replicar aqui as propriedades, mas se eu criasse aqui um botão para colocar o título de uma ou outra cor, por exemplo, ele não iria conseguir perceber qual dos componentes é que estava a interagir, se era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. Então, o que acontece aqui, nós podemos fazer aqui a seguinte adição. Vamos colocar aqui uma outra propriedade chamada ID, e eu vou colocar aqui uma vírgula, e agora vou colocar aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Já temos então para cada um dos artigos uma identificação única. Então, neste caso aqui, o que eu vou fazer é colocar aqui uma prop chamada key. E nesta key, eu vou dizer que ela é igual
E agora vamos ter que colocar aqui o ID. Neste caso, art.id. Repara que agora nós temos aqui a identificação, ou ainda temos aqui a identificação de que should have a unique key prop. Por isso é que eu dei aqui este nome key. Bom, vamos verificar então se o nosso sistema está a funcionar corretamente. Eu vou aqui refrescar, repara que o erro desapareceu e temos então o nosso sistema a funcionar da forma correta. E isto, obviamente, agora vamos aqui exagerar. Vamos aqui replicar tudo isto mais vezes. Eu vou colocar aqui as vírgulas, porque é necessário. Aqui vamos ter o 6, aqui vamos ter o 7, aqui vamos ter o 8. Já percebeste o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui os valores respectivos. E vou aqui atualizar também os índices. Vou colocar o 6, o 7 e o 8. E se eu agora regressar aqui, repara o que é que aconteceu. Já temos aqui o nosso projeto atualizado. Portanto, repara como nós podemos tirar partido não só do JSX, mas também dos métodos do JavaScript nativos, para conseguir criar rapidamente uma estrutura muito funcional de informações e que nos permitem colocar aqui um conteúdo que na prática é um artigo, que por sua vez dentro desse artigo podem existir um conjunto de outros componentes que vão ser rapidamente replicados. E podes também considerar desde já, embora ainda não estejamos próximos de chegar a essa situação, que esta coleção que nós aqui temos não é uma coleção hard-coded, como nós fizemos aqui, mas sim, por exemplo, o resultado de um pedido a uma API, onde nos vai ser devolvido um conjunto de notícias, as 10 mais recentes notícias, por exemplo, ou, por exemplo, num blog, os 10 blogs mais recentes. Então, este é um princípio muito interessante com o qual tu deves apostar nos teus testes, desafiando-te a ti próprio no sentido de começares a perceber e perceberes de uma forma bastante sólida como é que funcionam estes mecanismos mais básicos no React.